Bom, então a aula de hoje vai ser sobre algas. Existe uma grande diversidade de algas, né? Todas as algas são eucariontes. É um grupo que não é monofilético, então vamos ver aqui, né, quais são as características e quais são os requisitos para que um ser vivo seja considerado alga. As algas pertencem ao reino protista, né? O reino protista é formado por algas e protozoários. E eles não têm um parentesco evolutivo, embora estejam todos no mesmo grupo, né? É um grupo polifilético, né? Não tem valor taxonômico, é apenas didático, é só para a gente poder estudar, né? E aí, na página do livro de vocês, do módulo, né? O módulo 5, capítulo 15, na página 28, vai ter aí um cladograma, né? Representando o grupo das algas. A gente pode ver que é um grupo polifilético, então só vai ter a representação dos principais grupos, tá bem? Algas verdes, sim, o que são algas verdes? Algas verdes são algas, né, que vão apresentar, e na verdade praticamente todas as algas vão apresentar clorofila, e a clorofila que vai estar presente nas algas verdes, geralmente são a clorofila A. Tá? A clorofila A, ela é responsável pela pigmentação verde das algas. Elas podem ser tanto uni ou pluricelular, né, com uma célula ou mais de uma célula, e todas as algas são fotossintetizantes. Existem alguns grupos, né, que a gente considera algas, mas que o módulo de vocês, de uma forma mais didática, traz como protozoários, né? Então, assim, nos resta dizer que todas as algas são fotossintetizantes, tá bem? E fazem a fotossíntese em quê? Em cloroplastos. Então, podemos dizer que as algas são seres que não são plantas, mas que fazem fotossíntese. Frisando, algas são seres que não são planta, mas fazem fotossíntese, tem cloroplasto, tá? Jamais chamem uma alga de planta, por favor, embora sejam parecidas. Então, quais são as características das algas? A maior parte das algas são microscópicas, elas são unicelulares, mas tem as pluricelulares, que são maiores, né? Dá para a gente ver a olho nu. São todas eucarióticas, fotossintetizantes, fazem fotossíntese em cloroplasto, como eu disse, união multicelular, e tem as algas, né, que apresentam talos. As multicelulares que apresentam talos são chamadas de algas talófitas. E a gente vai ver mais adiante quais são esses grupos de talófitas, ok? Então, é uma diversidade do reino protista. Podem viver tanto no mar, quanto na água doce, ou quanto em superfícies úmidas, inclusive em animais, tá? Ou dentro de animais até mesmo. A parede celular era composta por celulose, que é um carboidrato, que a gente viu ano passado, né? E outros elementos como agar, carbonato de cálcio, carragenina, tá? E existem cerca de 27 a 28 mil espécies de algas, tá? Entre 27 e 28 mil as espécies de algas. Elas fazem parte do plâncton, que são plâncton, são seres vivos que vivem na superfície da água, boiando, né? E por fazerem fotossíntese são chamadas de fitoplâncton, tá? Guardem essa informação. Então, as algas elas podem ser classificadas com relação à substância de reserva, ou então com relação aos componentes da parede celular, a composição da parede celular, do que ela é feita, né, a parede celular, e também pelos pigmentos fotossintetizantes. O que são esses pigmentos? São os pigmentos, né, que vão absorver a luz e fazer com que essa luz seja utilizada na fabricação da energia para a alga. Bem? Então, a classificação. Vamos ver. Então, o primeiro filo que nós vamos ver é o filo clorófita, tá? São chamadas de algas verdes, tá? Cloros é verde e ficus é alga, então cloroficus, né? Algas verdes. Quais são as características dessas algas? Elas são unicelulares com flagelo ou multicelulares e coloniais, então podem ser unicelulares e ter um flagelinho, ou viver, né, em colônias, sendo unicelulares, ou multicelulares, compostos por mais de uma célula mesmo.
São dos três ambientes, né? Marinho, de água doce ou terrestre. Possuem clorofilas A e B e carotenoides. Carotenoides é aquela coloração da cenoura, né? Então a clorofila A é verde, a B é mais azulada. Então são os pigmentos que absorvem luz para transformar, para ser utilizada na formação de energia. Vão reservar, né? Armazenar amido como substância de reserva. E podem viver tanto em associação mutualística com fungos, formando líquens, que eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ou em endossimbiose dentro de animais, né, como por exemplo dentro da hidra, formando zooclorelas, né, e se reproduz de forma assexuada por fragmentação, né, onde uma célula se divide e forma dois seres vivos, e esporulação formando esporo, e até mesmo sexuada. A forma sexuada dessas algas é quando o ambiente ele fica com escassez de nutrientes. Então, a fim de sobreviver, o que elas fazem? Se reproduzem sexuadamente, a fim de unirem, né, se misturarem o DNA ali e, quem sabe, ambas se beneficiarem daquela mistura genética e conseguir viver aquele ambiente que está sob algum tipo de pressão. A uva latuca, que é o alface do mar, né, que a gente sempre vê na praia, é um exemplo, né, de alga. Vamos ver aqui então. Essa aqui é a uva latuca, né, o alface do mar. Realmente a gente vê muito, é muito abundante nas praias. Essa imagem aqui também é uma alga verde, né, só que multicelular, assim como a uva que a gente viu na foto anterior. Essa daqui já é uma unicelular, tá vendo? Aqui é uma associação simbiótica entre alga e fungos, formando os líquens. E aqui nós temos uma associação, as zooclorelas, né? Uma hidra cheia de alga verde dentro dela. Ok? Então, são exemplos de algas verdes. Outro grupo vai ser o grupo das feófitas. Tá? As feófitas, ou também feofícias, são algapardas, marinhas e pluricelulares. Tá? Praticamente todos vão ser pluricelulares. São o grupo, o grupo no qual vai apresentar algas com os maiores tamanhos, né? Tendo alga que pode chegar até 60 metros de comprimento. Por conta dessa característica, né, de ser pluricelular e crescer muito, elas têm que ficar fixas em um substrato. E aí que ela vai desenvolver algumas estruturas semelhantes a plantas, né? Que vai fazer com que as pessoas até mesmo pensem que esse tipo de alga aí são plantas. Então eles vão apresentar rizoide, cauloide e filóide. O rizoide vão ser estruturas semelhantes à raiz, mas não é raiz porque raiz quem tem a planta e tem todo aquele tecido vegetal, né? Das plantas. O cauloide vai ser uma estrutura semelhante a caule e o filóide vai ser estrutura semelhante a folhas. Tá bom? São exclusivamente marinhos, não existem em outro ambiente sem ser na água marinha. E apresenta esses pigmentos aí, ó, a fucoxantina, a clorofila A e C e o caroteno. Então a fucoxantina é um pigmento de uma coloração meio dourada, né? Meia parda, meia vermelha, ok? Entre dourado e vermelho, assim, uma cor que eu não consegui descrever como é. Isso aí, ó, castanho amarelada. Se reproduz de forma assexuada, por esporos, né? E sexuada, no qual há mistura de genes, e ali pela mistura de genes forma, então, novas células, né? Substância de reserva vai ser a laminarina, um carboidrato, né? Que vai servir de substância de reserva, né? Substância de reserva de energia. Ok? Aqui nós temos exemplos das feofícias, chamada a mata, né? E fica no México, né? Chegando até 60 metros de comprimento. Aqui tem também essas feofícias, que são um pouco diferentes, né? Mas essa é a coloração que eu disse para vocês. Tem essas estruturas aqui também, são chamados de flutuador. Na verdade, é uma vesícula cheia de ar, tá? Essa estrutura aqui, ó.
É um flutuador que fica cheio de ar e faz com que a alga, né, no ambiente marinho, ela consiga ficar elevado ou chegar até a superfície. Então, outro grupo vai ser as rodófitas. As rodófitas vão ser algas que vão apresentar a cor vermelha, né? Então, são chamadas de alga vermelha. Geralmente são marinhas e multicelular ou pluricelular, como tanto multi ou pluricelular é a mesma coisa, né? Também, embora sejam bem abundantes no mar, vão ter representantes também na água doce e na terra. São todas fixas nos substratos, elas parecem muito ao grupo das feófícias, né? Então vão ter os talos fixos ao substrato e a cor vermelha vai ser decorrente da ficoeritrina, que é um pigmento responsável por captar a luz e assim transformar ela em energia, tá bom? A reprodução é assexuada por esporos e sexuada também por união de gametas, né? Mas na verdade é a união da própria célula, né? Uma célula do ser da alga aí, né? Vai se juntar com outra célula e então formar uma célula embrião. Dessa alga que é extraído o agar e a carragenina, né? O agar é o quê? O agar é a substância que faz a gelatina, é uma substância gelatinosa. A maioria da gelatina é feita de quê? De agar, que é um componente que é extraído, então, da parede celular, né? Dessas algas. A substância de reserva vai ser o amido, né? Das florídeas. Então, a substância de reserva também é o amido das florídeas. Aqui nós temos um exemplar das algas vermelhas. Elas realmente são vermelhas por conta do pigmento da ficoeritrina, né? Que confere essa coloração avermelhada. Aqui mais algas vermelhas, né? Aí nós temos, deixa eu ver aqui, as diatomáceas, que também são chamadas de bacilariófitas, né? As diatomáceas são algas bem interessantes. Elas são unicelulares ou coloniais. Mesmo sendo coloniais, elas são unicelulares. São várias células únicas que se unem para formar uma colônia, tá? São bem pequenas, de 20 a 200 micrômetros, muito pequenas, dá para a gente ver no microscópio. E é o grupo que apresenta o maior número de espécies, né? Chegando a praticamente 10 mil espécies, né, dessas algas. Então, entre todas as algas, o grupo que mais tem exemplares, mais tem espécies, são as diatomáceas. Podem ser tanto de água doce quanto de água salgada, porém não existem no ambiente terrestre. Formam fitoplâncton, mais uma vez, fito de luz, plâncton, porque vivem na superfície das águas, né? E são todas unicelulares, né, do fitoplâncton. Apresentam a carapaça de sílica, né, essa é a fórmula química da sílica. Então, uma carapaça bem rígida, parecendo uma concha, né? E por conta disso, né, muito é feito farinha da carapaça da diatomácea para poder fazer blocos, alguns objetos e utensílios em construções e de casa, né? Apresenta clorofilas A, C e E a fucoxantina, né? Mais uma vez, pigmentos responsáveis por captar a luz e dá uma coloração também a esse tipo de alga, tá? Não é que a mesma alga vai ter todos esses pigmentos, mas esse grupo vai ter uma espécie que vai apresentar outra espécie que vai apresentar outro e assim por diante. Reproduz de forma assexuada por fissão, né, divisão, uma célula se torna, ou então sexuada como as demais, tá? A substância de reserva vai ser lipídios e crisolaminarina. Então, lipídios, óleos, e a crisolaminarina também é outra substância aí que vai fazer parte da reserva de energia das diatomáceas. Ok? Então, aqui nós temos exemplares, né? Essa foto aqui, essa foto que ela foi tirada do microscópio. A gente percebe aí diversas formas, né, e estruturas de uma diatomácea, né? Aqui mais diatomáceas, elas são bem pequenininhas e bonitinhas, né? E nós temos também as crisófitas. Crisófitas também são conhecidas como algas douradas. Mais uma vez, a cor por conta dos pigmentos, né, que elas vão ter. São unicelulares
coloniais ou filamentosas. Filamentosa é o quê? É uma sequência de algas unicelulares, tá? Podem se alimentar de bactérias e partículas orgânicas. Então, elas não só fazem fotossíntese, mas também podem se alimentar de outros seres vivos. Reproduzem por fissão binária e apresenta a clorofila A e B, né, como pigmentos. Algumas sem parecer lá, tem uma membrana chamada desculpa, então, não apresentam parede celular e lembram amebas, né, no processo de locomoção. O pigmento acessório, fucoxantina, a substância de reserva, então, vai ser a crisolaminarina, né, que vai ser a responsável pela cor dourada dessas algas. Olha só aí. Então, ela é bem interessante, né, são as algas mais bonitinhas que tem, muito pequenas. Aqui nós temos, então, um processo de reprodução sexuada das algas, né? Aqui nós temos uma alga verde chamada de Chlamydomonas, né? Aqui, então, nós temos duas Chlamydomonas, número haploide, né? Então, elas vão se unir, fundem a célula, né? Formam uma única célula. E esse processo de juntar aqui a célula é chamado de cariogamia, né? E forma um zigoto. Então, vai ficar com um núcleo diploide aqui. E depois vai sofrer meiose, né? Então, vai sofrer meiose, que é o quê? Reducional, no qual vai formar 4 novas células haploides, novamente. Ok? Então, ocorre dessa forma, sem a reprodução sexuada. É claro que nesse processo você misturou o DNA e tudo mais. Então, tem uma uva, né? Essa alga verde, e ela tem 26 cromossomos, ok? Só que, em algum momento, essa alga, que é pluricelular, algumas dessas células vão sofrer meiose. Como a gente sabe, né? O organismo que sofre meiose fica com um número haploide. Então, em vez de ter 26 cromossomos, cada uma dessas células que sofreu meiose formou um esporo contendo 13 cromossomos, né? Esses esporos, eles têm essas estruturas aqui, né, flagelo, para poder locomover. Esse esporo, então, cada um deles vai formar uma nova uva, só que agora haploide, e não mais diploide, como a uva mãe, ok? Essas uvas haploides aqui, elas vão novamente formar gametas, e vão liberar essas gametas. Esses gametas vão ser semelhantes aos esporos iniciais. Só que a diferença agora é que os gametas, eles não vão formar uma nova uva. Eles vão se unir e no processo de união, de mistura dos genes dos gametas, vai formar uma célula ovo ou zigoto e transformar em uma uva diploide, ok? Então, aqui a gente tem um número de algas, né, pela cor e pela tabelinha que mostra aqui o número de espécies, a organização, se é um núcleo celular, o tipo de clorofila, a cor do pigmento e a composição da parede celular. Tem as euglenofitas, que nós reconhecemos hoje como protozoário, né? As dinófitas também, que são conhecidas como protozoários. Enfim, mas tem a bacilariófita, a rodófita, a feófita e a clorófita. Então, você dá uma olhadinha depois nessa tabela, mas só para a gente ilustrar a quantidade de espécies e a pigmentação, tá ok? As águas são importantes para o ecossistema porque formam fitoplâncton, e fitoplâncton é importante para quê? É importante para sustentar direto e indiretamente as teias alimentares aquáticas. Serve de muito alimento para animais, né? Para outros seres vivos, né? E também é importante para a atmosfera, porque 90% do oxigênio atmosférico é da fotossíntese de algas, tá? São os maiores produtores de oxigênio, então, as importâncias. Além disso, tem importâncias econômicas. As rodófitas, né, formam gomas, que é aquela estrutura que eu falei da gelatina, né, que serve para formar o agar, que forma meio de cultura para cultivo de bactérias, fungos e muito mais. Também para a fabricação de sorvete, gelatina, laxantes, até mesmo creme dentais. As feófitas, que são as feofícia, né, que são as algas douradas, ela também é utilizada na culinária oriental, sorvetes e fertilizantes. As clorófitas na alimentação, por exemplo, no temaki, né, que é um tipo de comida japonesa, é utilizado a clorófita. As diatomáceas, né, que tem aquela carapaça de sílica,
são também utilizados na formação de tijolos, polidores, cremes dentais e filtros, ok? Então aqui tem um temaki, né? Feito essa estrutura aqui, em volta da, né, é o quê? Uma alga verde, ok? Então aqui o alga é o meio de cultura que eu falei para vocês, né, para a gente cultivar bactérias e fungos. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na semana que vem, ok?